A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nivaldo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Palavra e Milagres, igreja situada na Rua Silva, número 28, em Fazenda Coqueiro, Senador Camará. E gostaria, nesta hora, de compartilhar alguns textos da Palavra de Deus. E caso você tivesse em mãos uma Bíblia, para que você pudesse conferir juntamente comigo alguns textos que iremos citar acerca da Palavra de Deus e que está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8, que diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glórias a Deus. Lemos aqui sobre alguns tipos de pessoas que, segundo a palavra de Deus, terá como destino o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E de todos esses aqui nós vamos, se possível, falaremos sobre todos eles, mas eu gostaria de falar nesta hora, sobre os idólatras e os feiticeiros e todos os mentirosos. Bom, definindo o que quer dizer a palavra idólatra, é uma palavra derivada de idolatria, que é derivada da palavra ídolo. O que é ídolo? Ídolo é toda imagem de escultura fabricada pelos homens, e que a estas imagens se presta veneração, adoração, se cultua, se fazem oferendas. Então é uma imagem na qual na crendice das pessoas existam nessas imagens divindades, ou seja, ela é um ponto de contato entre o homem e o mundo espiritual. Alguns crendo que essas imagens são intercessoras entre eles e Deus. Então, ídolo é isso, uma imagem de escultura. Idolatria é a veneração, ou seja, a adoração a estas imagens de escultura. E idólatra é, por conseguinte, a pessoa que pratica esse tipo de adoração. Então, nós lemos no livro do Apocalipse que essas pessoas, o seu destino será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para que você não ache que isto aí é um conceito meu ou de qualquer outro pastor evangélico, de alguma igreja evangélica, você tendo em mãos aí uma Bíblia, abra aí no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, nós vamos falar sobre alguns conceitos que a Bíblia fala acerca da idolatria. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, Deus aqui está dizendo que Ele não recebe nenhuma adoração através de uma imagem de escultura. E como o Senhor Jesus disse àquela mulher lá no poço de Jacó, quando ela questionando com o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, os nossos pais adoraram neste monte aqui em Samaria, e
Os judeus dizem que é em Jerusalém, afinal de contas, é neste monte ou em Jerusalém que nós devemos adorar? E Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não recebe nenhuma adoração através de uma imagem de escultura. No versículo 17 do mesmo capítulo 42 diz: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Então aqui o Senhor dizendo através do profeta Isaías que as pessoas que confiam em imagens de escultura, adoram as imagens de escultura, serão envergonhados, ainda que esta imagem seja segundo quem fabricou a imagem do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Diz no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, versículo 18, diz assim: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Então, aqui o Senhor dizendo através do profeta Isaías que as pessoas fundem uma imagem e querem dar a essa imagem até a ideia de que esta seja a imagem do próprio Deus. E ele pergunta: a quem vocês vão comparar? Um Deus que enche os céus, enche a terra, que ninguém jamais o viu, mais resplandecente do que a luz do sol do meio-dia? Então, ainda que esta imagem seja do próprio Deus, segundo a mente do seu fabricante, porém ela é, se você crê que uma imagem de escultura seja uma bênção, seja um protetor, seja um padroeiro dentro da sua casa, o Senhor, antes de introduzir o povo de Israel na terra prometida, em Canaã, e sabendo que ali era uma terra onde se praticava a idolatria, a adoração aos deuses pagãos, o Senhor disse para Moisés: olha, eu vou entregar os reis dessas nações em tuas mãos, e você vai destruir os seus reis, vai matar os seus reis, desfazer o nome deles debaixo dos céus. Tal é o nojo, a repugnância de Deus pela idolatria. Ele disse: olha, você vai exterminar todos eles. E no versículo 25 diz assim, capítulo 7, versículo 25 de Deuteronômio: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, ou seja, não colocarás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, ou seja, maldito, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema, ou seja, maldita é. Então, este é o conceito de Deus acerca da idolatria, que, se você não sabe, a idolatria ela era praticada até com sacrifícios humanos. Você lê lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, você vai ler ali
que as pessoas sacrificavam até seus próprios filhos àquelas imagens de deuses pagãos, que na verdade eram todos eles demônios que exigiam sacrifícios de vidas humanas. E hoje temos aí uma imagem que colocaram como a padroeira do Brasil e ninguém sabe nem qual é a procedência dela, qual era a forma que esta imagem era cultuada pelos seus adoradores, certo? Não se sabe quantas vidas talvez tenham sido sacrificadas àquela imagem que hoje é colocada como a padroeira do Brasil. Então, mas como tudo tem uma procedência, nós vamos ver qual é a procedência da idolatria, como foi que tudo começou. Então abrimos a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos ver a procedência disto, quando diz no versículo, dos versículos 11 ao 15, diz: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aqui está falando sobre Lúcifer, que foi um querubim ungido, foi criado por Deus e não foi criado como um anjo qualquer, um baixa renda qualquer, não. A Bíblia está dizendo aqui que a vestimenta dele, a cobertura dele, era feita toda por pedras preciosas, por ouro. Então ele não era um anjinho qualquer, ele era, digamos assim, a quarta pessoa na hierarquia espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, e ele vinha logo a seguir, mas ele achou que não estava bom. Por quê? Porque ele era o regente do coral celestial. Então o que acontecia? Ele regia o coral e após a regência os anjos glorificavam a Deus, adoravam a Deus, e ele transferia essa adoração para o Altíssimo, que estava lá no trono, que está no trono. Mas chegou um tempo que nós lemos aqui no versículo 14, no versículo 15: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Chegou um dia em que ele se sentiu incomodado. Ele pensou: ora, se ele era o grande querubim ungido, por que é que ele precisava, após aquele louvor, ele voltar-se para o trono do Altíssimo e transferir toda aquela adoração para o Altíssimo? Então ele pensou: por que eu não posso ter o meu próprio reino, meu próprio império, meu reino? E ele então começou ali. Eu costumo dizer que a primeira campanha política começou no céu. Talvez que por isso
a maioria, não estamos generalizando, existem políticos querendo fazer uma boa política, mas a maioria, né, dos políticos são mentirosos, prometem aquilo que não tem para cumprir. E eu creio que foi isso que ele começou ali no céu, fazendo a sua campanha, fiquem comigo, vamos comigo. Começou ali o primeiro racha. Agora os rachas estão por aqui, muitas igrejas levantadas à base do racha, né? Mas a Bíblia diz que onde existe espírito faccioso, aí há toda obra perversa. Tudo isso é maligno. Não vai nesse negócio de igreja do racha não, que você vai se rachar todinho. Então, ele começou oferecendo uma vantagem para um anjo, para outro, e ele conseguiu corromper a terça parte dos anjos, até que quando Deus viu que ele já tinha promovido a sua campanha política, aí então os 2/3 de anjos que ficaram ao lado de Deus, que não se corromperam, ainda que tenham ficado com uma dúvida em suas mentes, né? Nós vamos falar disso numa outra hora, mas eles foram expulsos, Satanás foi expulso. Gabriel então entrou e diz no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, fala para nós qual era o plano dele. O plano dele não era ficar, vou fazer um negocinho para mim aí também, para mim ser adorado. Não, para eu ser adorado não. Ele pensou uma coisa grande, só que ele foi lançado dos céus. E diz aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14, diz assim: como caíste, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele não estava pensando numa coisa pequena, ele estava pensando: bom, eu vou subir acima das mais altas nuvens, lá vou constituir o meu reino, vou ser semelhante. Ele pensando, o Altíssimo vai ficar lá por baixo, nem vai ser mais o Altíssimo seria ele. Ele ficaria lá por cima e recebendo adoração, recebendo a glorificação, e o Altíssimo ficaria cá por baixo. Só que ele foi expulso e lançado na terra. E então, daí então ele começou a segunda parte do seu plano, porque ele não desiste. E então a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Aí ele criou as outras maracutaias, né? Aí ele criou aí a idolatria, ele criou a mágica, os encantamentos, a feitiçaria, e enfim, a astrologia, tudo que foi baboseira que ele pôde tramar para enganar as pessoas, ele fez, né? Então, nós vamos falar sobre idolatria e feitiçaria, né? Então, nós vamos então começar falando sobre um tipo de idolatria que ele alcançou um resultado muito grande. E então,
Continuando com o que nós lemos sobre a procedência da idolatria. Então, quando ele foi destituído, ele então criou essas práticas, feitiçaria, quiromancia, essas práticas, e astrologia, tudo que é baboseira, que ainda hoje se encontra aí, né, na prática das pessoas que não querem compromisso com Deus. E algumas pessoas achando até que o diabo está interessado numa garrafinha de cachaça. Tem gente subestimando a inteligência de Satanás. Tem gente achando que Satanás é tão Zé Bobinho, que por causa de uma garrafinha de cachaça, por causa de um franguinho, como se, caso ele quisesse beber cachaça, ele entraria em qualquer estabelecimento e beberia quantas cachaças ele quisesse. E algumas pessoas achando que por causa de uma garrafinha de cachaça vai ganhar carro, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ser protegido. Ele quer tão somente que as pessoas obedeçam a ele, façam o que ele manda fazer, para que desobedeçam a Deus e depois serem lançados no inferno juntamente com ele. Esse é o propósito de Satanás. Não pensa que ele está interessado numa garrafinha de cachaça, num franguinho, numa farofa. Isso aí tudo, se ele quisesse, ele comeria à vontade. Ele é espírito. Então ele está te enganando, como nós lemos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12, que Miguel e seus anjos batalharam e expulsaram ele de lá, e ele foi expulso. Ele é o dragão, a antiga serpente, que Satanás, que engana a todo mundo. Inclusive Jesus diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. E você está aí nessa crendice, né, de que ele tem alguma coisinha boa para te dar, né? Ele está por aí, fantasiado de pombagira, de Zé Pilantra, de não sei mais o que, de tranca-rua, de não sei o que, e na verdade ele está querendo te levar para o inferno. Você dá cachaça para ele e depois ele te leva para o inferno. É isso que a Bíblia fala para nós, né? Mas vamos falar da idolatria, que Roma, o diabo, ele sempre tem que usar alguém. Então, uma das formas de idolatria que ele mais conseguiu convencer as pessoas, ele usou quem? Quem ele poderia usar para convencer melhor as pessoas? Para a mãe de Jesus, Maria, né? Que outra pessoa poderia ter mais voto de confiança do que a pessoa de Maria? E aí criou-se os dogmas da Igreja Romana, que mais na frente nós vamos mostrar que o embuste, né, de Pedro ser o primeiro Papa, mas por enquanto vamos aqui na Maria. Então, segundo a reza, né, que se faz às 6 horas, a primeira mentira a respeito de Maria, que na verdade veio substituir uma tentativa que Satanás fez, que